da Bíblia, o nosso alimento diário. Bom dia, amados. Hoje mais uma vez juntinhos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a sua lei. E hoje eu quero começar com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: será que poderíamos dizer que muitos estudantes da Bíblia erram em não conhecer as Escrituras? Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus disse no passado a um grupo de líderes religiosos chamados de saduceus que eles erravam em não conhecer as Escrituras. Talvez sua pergunta seja: mas quem eram os saduceus? Bem, este era um grupo que atuava nas áreas políticas, sociais e principalmente na área religiosa. Eles tinham a função da manutenção do templo de Deus. Ou seja, eles eram profundos examinadores da Bíblia, que possuíam um profundo conhecimento intelectual, mas que ainda precisava conhecer muitas verdades. Infelizmente, nós temos em nossos dias muitos líderes que têm um mero conhecimento intelectual e que ainda precisam conhecer muitas verdades. E dentre as muitas verdades, com certeza, entendemos nós que eles precisam entender que a lei de Deus está em completo vigor. E o tema de hoje trata justamente sobre isso, quando nos responde a pergunta do que Jesus disse sobre a sua lei. E eu queria aqui examinar com vocês apenas uma palavra que se acha em Mateus 5, verso 17, quando Jesus diz assim: não cuideis que me destruir a lei ou os profetas, não vim a me rogar, mas cumprir. Então a palavra que vamos analisar é a palavra cumprir. Veja, a palavra cumprir, no original, aparece a palavra plerosai. E a palavra plerosai, dentre alguns significados que ali nos apresenta, tem a ver com dar sentido amplo. E veja o contexto da fala de Jesus. Ainda dentro do capítulo 5, nós temos dentro desse mesmo contexto o verso 21, onde Jesus diz assim: não matarás. E ele segue dizendo que se alguém pensar em matar, já matou. O verso 27 também ele diz: não adulterarás. E também ele diz que se alguém ter pensamentos impróprios a respeito do sexo oposto, a pessoa já adulterou também. Daí, quando Jesus diz que veio para cumprir, ele está dizendo que veio para dar um sentido mais amplo. Ele veio para realmente completar na mente de alguns aquilo que, quem sabe, eles ainda não sabiam sobre a lei de Deus. Então, eu consigo ver a perenidade da lei de Deus. Uma lei que não foi escrita em tábuas de madeira, mas sim de pedra, simbolizando perenidade. E por isso que o próprio salmista, no Salmo 111, verso 7, diz assim que fiéis são os seus mandamentos, eles permanecem firmes para todo o sempre. Olha, queridos, nós vimos por meio não somente deste verso, mas de tantos outros versos encontrados na palavra de Deus, que a lei de Deus, sem sombra de dúvidas, ela é eterna. E olha, queridos ouvintes, será pela obediência à lei de Deus que nós mostraremos o quanto nós o amamos, o quanto nós somos gratos a Ele pelo maravilhoso sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Pense comigo, se a lei de Deus pudesse ser mudada, por que Jesus morreria no lugar do homem? Por que Jesus morreria no lugar do pecador? Eu não tenho dúvidas que é pelo fato da lei de Deus não poder ser mudada, não poder ser anulada, que Cristo Jesus foi para lá no Calvário. Para mim, essa é uma questão de lógica, onde muitos, infelizmente, não param para analisar, para refletir. Mais uma perguntinha para nós aí irmos para a conclusão do nosso estudo. E a pergunta é a seguinte: você já se perguntou por que uma lei? Deixe-me te apresentar algumas rápidas respostas. A lei de Deus, ela para nós representa uma cerca de proteção. Ela representa a base do governo de Deus. O apóstolo Tiago também diz que a lei de Deus será a base do seu juízo. E sem sombra de dúvidas, a lei de Deus, ela é o padrão da vida dos salvos, quer seja aqui, mas também por toda a eternidade. Eu quero terminar a minha fala com o seguinte pensamento de Ellen White. Olha só que interessante o que ela diz aqui no livro Grande Conflito, na página 285. Ela diz assim: ateus, incrédulos e apóstatas opunham-se à lei de Deus e acusavam-na, mas os resultados de sua influência provam que o bem-estar do homem se prende à obediência aos estatutos divinos.
Para mim isso é muito forte, essa sentença. Quando ela diz que o bem-estar do homem se prende à obediência aos estatutos divinos, e ela segue dizendo: os que não leram essa lição no livro de Deus são convidados a lê-la na história das nações. Daí, se formos parar para analisar um pouquinho o que aconteceu com tantas outras nações que por essa terra já passaram, né? E mesmo agora a França, né, mais recente, poderíamos assim dizer, quando se declarou um país ateu, quando pediu para que as Bíblias fossem queimadas em praças, nós vimos ali a situação caótica, né, que esse país viveu. Olha, queridos, para mim a lei de Deus é uma lei bendita que nos faz muito, mas muito bem. E bendito seja o Senhor por essa lei grandiosa que está assim diante de nós, para que nós possamos fazer duas coisas: guardar e ensinar. Já vim falar um pouquinho sobre essa lei de Deus hoje? Já pensou em falar um pouquinho sobre esse grandioso amor de Deus a nós seres humanos que se acha inserido nesse decálogo, nos 10 mandamentos? Pois bem, se não pensou, comece a pensar, porque hoje é dia de falar de um Deus de amor por meio sim de uma santa lei. Eu quero terminar o estudo deixando uma bênção mais uma vez sobre a sua família. Portanto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele se compadeça de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. Um bom dia para você. Amanhã, pela graça de Deus, mais uma vez juntinhos para continuarmos aprendendo aquilo que Deus tem para nós. Fique com Deus e até amanhã. Você acabou de se alimentar com a palavra de Deus. Que ela seja, sim, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos.